Os irmãos podem se assentar. Uma alegria estarmos em mais um período da Santa Convocação, desse maravilhoso e bendito dia do Senhor. Para mim é uma alegria dobrada, né? Uma alegria dupla, voltando ao púlpito depois de um mês, para a glória do nosso Deus. Aí agora vocês vão ter que me suportar, hein? Chega de férias de Leonardo, agora vamos lá voltar a expor as Escrituras. Meus irmãos, como vocês viram em nosso boletim, estava programado aí, né, para nós iniciarmos a série de Tito hoje. Mas você vai ter que continuar aí controlando o seu coração ansioso, tá? Porque eu lembrei que nós estamos no mês de outubro, né? E o que é que nós temos no mês de outubro? Além dos aniversariantes dos irmãos que nós tanto amamos, né? O que é que nós temos no mês de outubro? A Reforma Protestante. Pois é, Nínive. E nós completaremos 507 anos nesse ano, né? Então eu achei por bem nós meditarmos sobre um tema muito caro das Escrituras e muito caro para os nossos pais reformados. Muito caro, muitíssimo caro. É um assunto que, como disse Lutero, a igreja fica de pé ou cai a depender de como pensamos sobre esse assunto. Não é? É aqui onde nós temos um irmão em Cristo, onde nós temos um herege. É aqui onde nós temos um verdadeiro cidadão dos céus ou nós temos um herdeiro do inferno. Então nós vamos meditar sobre esse assunto nessa noite. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, verso 1. Romanos, capítulo 5, verso 1. Romanos 5, verso 1. Leremos só essa porção da Escritura e ficaremos nela. Diz assim a Escritura: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Santo Deus, uma vez mais, Senhor, apelamos a Ti. Uma vez mais, rogamos ao Senhor, diante do Teu bendito trono de graça, nessa hora, ó Deus, em que meditaremos em Tua bendita palavra, imploramos ao Senhor pelo poder e assistência do Teu Espírito, certos de que o Senhor, pela Tua boa vontade, abrirá os nossos corações, abrirá os nossos entendimentos, que possamos, ó Deus, compreender um pouco mais sobre a bendita doutrina da justificação pela graça, através da fé no Teu Filho Jesus, pelo poder do Teu Espírito. Senhor, ajude a mim, para que eu possa ser claro, apesar das minhas debilidades e fraquezas físicas, que eu seja claro, que o Senhor me use no poder da Tua graça para pregar a Tua palavra aos meus irmãos, que o Teu povo aqui, os Teus filhos, o povo da Tua aliança e da graça, receba a Tua palavra com alegria e singeleza de coração, reverência e humildade, e que juntos, Senhor, cresçamos no amor do Teu Filho Jesus, que os nossos corações e almas sejam dilatados nessa noite, que pecadores obstinados sejam salvos dos seus pecados e também possam, ó Deus, com bendita alegria, receber a Tua palavra em suas almas. Nós oramos gratos do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, como está já bem claro e exposto diante de nós, nós meditaremos sobre o sola fide, um dos pilares da Reforma Protestante, não é? O somente pela fé, que é essa expressão que significa que é somente pela fé que um transgressor da lei de Deus, que alguém que é tido no tribunal celestial como um criminoso por ter quebrado a lei de Deus, é somente
pela graça, por meio da fé, que um pecador nessas condições é justificado, é aceito diante de Deus. Não mais nos velhos termos em que Adão quebrou o pacto de obras, não mais nesses termos, não mais nos termos de obediência que alguém é aceito diante de Deus, mas somente pela fé no Filho é que alguém, portanto, agora, sob a maldição do pacto de obras e a inauguração do pacto da graça, como nós lemos, é somente por meio do Filho Jesus que um pecador é aceito diante de Deus. Não é? Aqueles pilares da reforma protestante, como por exemplo, sola Scriptura, solus Christus, sola gratia e soli Deo gloria, e portanto sola fide também, esses pilares eles foram sistematizados assim apenas no século XX, mas é bem recente, né? Mas isso não significa que os reformadores não ensinaram esses pilares. Sim, eles ensinaram. Nós lemos Lutero escrevendo sobre a salvação pela graça, sobre a justificação, sobre glória somente a Deus. A teologia do culto, por exemplo, Calvino, Butzer e John Knox e outros reformadores trabalhando, não é, principalmente na teologia do culto para que Deus receba glória segundo aquilo que ele ordenou em sua palavra, não segundo as heresias e as invenções do romanismo, do papismo, mas segundo as Escrituras, não é? Então, os reformadores lutaram com isso, trabalharam sobre isso, mas é só no século XX, portanto, que esses assuntos vão ser sistematizados, tá? A doutrina da justificação pela fé, ela não é algo novo, mas ela é redescoberta na Reforma Protestante. É interessante nós lembrarmos que durante o período medieval, a igreja já tendo apostatado do santo e verdadeiro evangelho, havia escritura lá. Havia muita Bíblia lá. Eu desafio você a pegar os grandes doutores escolásticos do período medieval, eu desafio você a encontrar lá debates ou desenvolvimentos teológicos, pesquisas teológicas que não seja fundamentada na Escritura. Você vai encontrar, e você vai encontrar teologia alta e profunda lá. Tanto é que parte ou alguns desenvolvimentos teológicos foram mantidos pelos reformadores e pós-reformadores. Tá? Então tem muita teologia lá, tem muita Bíblia lá. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente fala que não existia escritura nesse período. Existia, mas não tinha um evangelho. O evangelho havia se perdido. A grande doutrina da justificação pela fé, por exemplo, havia se perdido. A igreja havia, portanto, apostatado e assumido para si doutrinas de homens, tradições humanas. O humanismo, portanto, encheu a igreja com seus ornamentos demoníacos. Se você olhar, por exemplo, como que os romanistas ou os católicos romanos entendem a teologia ou a doutrina da justificação pela fé, eles vão dizer que é um processo, que a justificação, não é, ela é um processo, não é algo que acontece de uma vez. É um processo. Por exemplo, a justificação para os romanistas, ela começa no batismo. Não é uma graça que é infusa, que é dada àquele pecador no batismo, mas ela continua na confissão de pecados, nas boas obras e etc. Então é um processo, tá? É muito diferente de como a Escritura ensina, de como os reformadores entenderam e de como nós professamos. Essa doutrina ela é um verdadeiro inferno. Ela é um verdadeiro inferno. Mas isso não é privilégio dos hereges católicos romanos, tá? E é assim que nós os denominamos. Eles são hereges, eles são... A sua teologia é uma teologia totalmente distante da Escritura. Católicos romanos, tais quais Testemunhas de Jeová, Mórmons, umbandistas, espíritas, etc., não são nossos irmãos em Jesus Cristo. Que isso fique claro. Como nosso irmão André falou hoje pela manhã, há um movimento aí, não é? Entre reformados, de uma aproximação entre reformados, muitas aspas aqui, e católicos, não é? Há uma tentativa de aproximação aí para lutar em prol da boa moral, da boa conduta, do conservadorismo no mundo e no Brasil, mas, irmãos, não há comunhão
não há aproximação, não há comunhão entre luz e trevas. Isso precisa ficar bem claro, bem na introdução desse sermão. Essa introdução será um pouquinho mais longa do que o normal, tá? Como vocês sabem, uma boa introdução ela deve ter pelo menos 10% do sermão, não é? Então, se eu vou pregar 50 minutos... Oh, não, 50 não, né? Eu ia brincar, mas deixa pra lá. Se eu vou pregar 50 minutos, é 5 minutos de introdução, né? Mas talvez eu passe um pouquinho aqui, porque se faz necessário, tá bom, irmãos? Então, não é privilégio dos hereges, portanto, papistas ou católicos romanos, professar essa doutrina, pelo menos não em teoria, porque nós temos grupos que se dizem evangélicos, igrejas que se dizem cristãs, que você verá o nome lá, Jesus Cristo, talvez na placa, ou até mesmo igrejas com o nome de igrejas históricas, que passam algum tipo de segurança no aspecto histórico, né? Por exemplo, você vai lá, Igreja Batista, os batistas surgiram no século XVII, é um grupo que tem uma história, não surgiu no vácuo. Os presbiterianos surgiram na Reforma, com John Knox, Calvino e tudo mais. Então é um grupo histórico, não é? Aliado com bons nomes na sua história. Mas hoje em dia você sabe que isso não significa absolutamente nada, não é? Às vezes até tem uma confissão de fé lá, mas essa confissão de fé nunca é observada, aplicada na igreja local. Então é importante nós pensarmos sobre isso, porque às vezes nós pensamos que nós somos evangélicos, que a nossa teologia é cristã, quando na verdade ela não é. E é bem aqui onde nós encontramos, como eu mencionei, um crente ou não. É na doutrina da justificação pela fé. Porque aqui nós temos o coração do evangelho. Aqui é o verdadeiro coração do evangelho, tá, meus irmãos? Aqui nós não podemos errar de jeito nenhum. Deixa eu exemplificar a vocês como essa doutrina é demoníaca e como ela, na sua alma, causa um verdadeiro terrorismo. Vou usar, por exemplo, o próprio Lutero como exemplo, tá? Ele, até antes de ter o seu encontro com o Senhor, lendo Romanos, ele sustentava essa doutrina de que é um progresso, é um processo, a justificação, tá? E então você pecou e a sua alma agora você pecou contra Deus, e aí você precisa voltar para você crescer novamente em justificação, fazer todos os ritos, né? Passar pelos sacramentos da igreja, porque você pecou contra Deus, então você tinha que estar a ser santificado e crescer em justificação, porque você perdeu um grau de santidade ali. Veja só. Visto, abre aspas, tá? Que apenas os pecados reais declarados na confissão podiam ser realmente perdoados, Lutero ficou atormentado com medo de que pudesse ter deixado passar algum pecado. Ele se confessava a Staupitz, que era o seu mentor, durante horas. Ia embora e depois voltava correndo com alguma pequena fraqueza que havia esquecido de mencionar. Certa vez, o seu mentor, um pouco irado, sem paciência, virou para ele de maneira rude e disse: olha aqui, irmão Martinho, se você vai confessar tanto assim, se você vai passar tantas horas confessando assim os seus pecados, tomando o meu tempo e o seu, vamos fazer o seguinte: vá, mate a sua mãe, mate o seu pai, vá, irmão Martinho, cometa adultério, pare de vir aqui com tais tolices e pecados falsos. Então Lutero foi assolado por outra dúvida. Será que eu fui verdadeiramente contrito em minha confissão? Ou o meu arrependimento foi motivado apenas pelo medo? A essa altura, foi levado ao próprio abismo do desespero, de forma que desejou nunca ter sido criado como ser humano. Lutero, o campeão, não é? O que abriu as portas, aí, o ápice da reforma, lutando em sua alma com uma doutrina que não é bíblica, com doutrinas de homens. E é isso que doutrinas de homens produz em nossas almas. Nunca uma segurança verdadeira, nunca uma paz verdadeira. Lutero, portanto, ele alterou a sua compreensão sobre a doutrina da justificação pela fé em um dado momento, à luz de velas, ler em Romanos 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé,
como está escrito, mas o justo viverá por fé. E aí então Lutero tem sua alma iluminada, ele vê a obra que o Senhor realizou, ele vê que a justificação não é dele, não depende das suas obras, mas que depende somente de Jesus, e aí então ele descansa. E aí então sua alma tem paz. Seu novo entendimento sobre a justificação foi claramente apresentado em 2 sermões publicados no fim de 1518 e em 1519. O nome desse sermão é Da Justiça Dupla, o primeiro, e o outro é Da Justiça Tríplice. E aí então Lutero passa a, conhecendo mais a obra do seu Senhor, apegando-se a ele em fé, então passa a descansar finalmente a sua alma, o seu desespero, porque Jesus Cristo verdadeiramente é um bom pastor que protege, que guia e que justifica o seu povo de todos os seus pecados. A obra toda, portanto, é dele. Lutero disse: Agostinho chegou mais perto do sentido paulino do que todos os estudiosos. Aliás, Agostinho nos deu a reforma, não é? Mas Agostinho errou em muitos aspectos, e aqui foi um deles. Voltando para Lutero. Mas Agostinho não alcançou Paulo. No começo, eu devorava Agostinho, mas quando a porta abriu para Paulo, abriu-se o meu entendimento, o que era realmente justificação pela fé. Portanto, passei a descartar Agostinho e abraçar Paulo. Lutero dizendo isso. E aqui vem a chamada. A justificação somente pela graça, através da fé, somente em Cristo, é o artigo que mantém a igreja de pé ou no chão. Aplicando isso de maneira mais particular, é a doutrina da justificação pela fé que vai manter você, crente, de pé ou no chão no momento da aflição, da tristeza, da angústia e das batalhas contra Satanás, contra o mundo e contra o pecado. Nós precisamos ter em mente, desde já nessa introdução, que pelos méritos de Cristo é que o pecador é declarado justo diante de Deus e é, por meio dele, reconciliado. Não por obras da lei, não por qualquer coisa que você faça. Absolutamente é impossível um homem se aproximar de Deus por suas próprias obras, pelos seus próprios méritos. E qual que é o problema que surge disso? O problema que surge aqui é que nós temos muitos, centenas, milhares de pessoas que pensam que são crentes, que se acham cristãs, mas na verdade não têm nenhuma ideia das verdades implícitas na gloriosa doutrina da justificação recebida somente pela fé. E quais são essas verdades? É isso que nós vamos lidar agora. Aí vem a afirmação teológica do nosso sermão. Lembrando que a afirmação teológica é essa afirmação resumida que sintetiza todo o sermão. Tá? Se eu puder dizer, aqui é o coração do sermão. É o resumo do sermão, onde você daqui em diante verá o coração batendo, mas aqui é o coração. Deus justifica seu povo somente pela graça, por meio da fé, e somente em Jesus Cristo. Vou repetir. Deus justifica seu povo somente pela graça, por meio da fé, somente em Jesus Cristo. As verdades sobre a doutrina da justificação devem ser conhecidas e compreendidas pelo povo de Deus. No texto que lemos, nós encontramos 3 verdades que vocês, como povo de Deus, devem compreender e apreender. Aí vem a divisão, portanto, do nosso sermão. As 3 verdades. A primeira delas, a justificação pela graça é recebida pela fé somente. Esse somente faz toda a diferença, tá? A justificação pela graça é recebida pela fé somente. Segunda verdade, a justificação pela graça recebida mediante a fé nos reconcilia com Deus. E a terceira verdade que nós veremos é a justificação pela graça recebida por meio da fé e a reconciliação com Deus tem Cristo Jesus como fundamento único, ou como um fundamento exclusivo. Tá bem? São essas 3 verdades que nós veremos. Vamos então, portanto, à primeira verdade. E a palavrinha para os nossos pequenos é justificação. Tá bem? Justificação.
Primeira verdade que nós veremos: a justificação pela graça é recebida pela fé somente. Vamos então deixar as nossas Bíblias abertas aí, em Romanos, capítulo 5, versículo 1. E lá nós lemos assim: tendo sido, pois, justificados pela fé. Em Romanos 3, 24, nós lemos assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então notem, meus irmãos, que o livro de Romanos é um livro que tem sido muito usado pela providência do Senhor ao longo da história, não é? O Senhor usou o texto de Romanos, o livro de Romanos, para despertar Agostinho. O Senhor usou o livro de Romanos para despertar Lutero. O Senhor usou o livro de Romanos para despertar o Dr. Martin Lloyd Jones e muitos outros grandes expoentes da fé e da história da igreja. O Senhor tem se agradado em usar o livro de Romanos, não é? E até aqui nós vimos o grande problema do pecador, que ele pecou contra Deus, que ele, à luz da revelação geral e à luz da natureza, que escancaram que existe um Deus vivo e verdadeiro, ele pega tudo isso e corrompe. Ele transforma isso em justificativas para ele erigir os seus ídolos, para ele se entregar aos seus prazeres, para ele se entregar aos seus desejos, porque ele corrompe a revelação geral que é boa do nosso Deus. E aí então há um grande problema, porque judeus e gentios estão debaixo da mesma condição de malditos, de transgressores da lei, por mais que eles se orgulhem, não é, em dizer que são filhos de Abraão, que são herdeiros das promessas, de que estão no pacto e têm um relacionamento distinto com o Senhor, a bem da verdade é que eles são filhos do diabo fora de Jesus Cristo. Por isso que fora de Jesus Cristo não há nenhuma bênção pactual, seja para judeu, seja para gentil e seja para filho de crente. Fora de Jesus Cristo, pela fé, não há bênção pactual nenhuma, pois o próprio Paulo vai dizer que em Romanos, não é, que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Cristo. E não há exceção para a descendência judaica, não há exceção para a descendência dos crentes. Então, portanto, a obra de Jesus Cristo é distinta e singular e se faz urgente para as nossas almas, para as nossas almas e para os nossos filhos. A justificação, como nós vimos aqui nesses textos, é um dos benefícios que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário. Então, junto com a justificação, há outros benefícios que o Senhor Jesus selou pelo seu sangue, com a sua morte, e que foi confirmado pela sua ressurreição. Vejam, por exemplo, para citar alguns, nós temos perdão de pecados, nós temos a adoção de filhos, nós temos a redenção, nós temos a propiciação, nós temos a reconciliação, nós temos o novo e vivo caminho aberto a nós temos o trono da graça, nós temos a oração. Portanto, todos esses, e poderíamos passar aqui mais umas 3 horas mencionando outros benefícios que Cristo conquistou pelo seu povo. E aí vem uma das perguntas que vocês verão na sabatina que está lá no nosso catecismo. O que é justificação? Até aqui nós não definimos o que é justificação. Se ela é tão importante assim, se é um artigo de fé que mantém a igreja de pé ou caída, prostrada no chão, se é um artigo que é onde nós verdadeiramente temos um irmão em Cristo, ou um herege, ou um falso mestre, ou um bom mestre. Portanto, nós precisamos saber o que é justificação de acordo com as Escrituras. E nós leremos a pergunta 32 do nosso Catecismo Batista para definir. Vamos lá, ó. A justificação é um ato da livre graça de Deus, onde Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de seus olhos, somente pela justiça de Cristo imputada a nós e recebida somente pela fé. Aqui está a definição bíblica do que é justificação.
É Deus usando de sua livre graça. E aqui nós estamos olhando para o livre-arbítrio de Deus. Ele é independente, ele é totalmente soberano sobre sua criação e ele administra, ele, segundo o conselho da sua vontade, quando você lê na Escritura, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua boa vontade soberana, ele administra, ou ele decidiu, segundo o seu próprio conselho, o conselho trinitário, a como ele administraria essa graça. Isso não acontece no tempo, a decisão não é agora, a decisão não é amanhã. Deus não olhou no corredor da história e viu como, por exemplo, que a Carol e a Magali iriam responder à graça de Deus e aí então ele decide a partir disso. Não, isso é mudar a ordem das coisas. Isso é fazer de Deus um espectador das decisões humanas. Isso é fazer dos seres humanos soberanos. Isso é fazer Deus causa segunda. O que é isso? Criação. Deus olha para ver como que o Klaus vai reagir e aí então ele toma uma decisão. O que é isso? Deus está aprendendo com a sua criatura. É o contrário. Deus, segundo o seu livre e imutável conselho, segundo o seu soberano conselho, ele administra como quis. Ele decretou como quis administrar a sua graça. E cale-se diante dele toda a terra. Ninguém deve questioná-lo. Criatura, cale-se. Homem, cale-se. Vaso de barro, cale-se. Porque ele é Deus e não deve satisfação a ninguém. Não é? Então, ele administra a sua graça livre. A sua graça é livre. Ele perdoa todos os pecados. Não alguns pecados, não aqueles pecados mais leves, e aí ele deixa para você a fazer algumas coisas para que você se vire, não é nada disso, tá? É somente pela justiça imputada a nós. Vejam a importância de olharmos para a justiça de Jesus Cristo. É a justiça de Jesus Cristo que faz toda a diferença aqui, que faz dessa obra uma obra distinta. E é recebida somente pela fé. Talvez você esteja se perguntando o que é imputação, né? Palavrinha difícil. Resumidamente, é transferência. Não é por infusão, Deus coloca a graça dentro de você, mas é uma transferência. É o pecador tendo fé em Jesus Cristo, indo a Jesus Cristo por graça soberana de Deus operando nele, e aí a justiça de Jesus Cristo é transferida para ele. Porque o pecado desse pecador foi transferido para Jesus Cristo na cruz do Calvário. É uma troca, entre aspas, tá? O termo teológico mais técnico para isso é dupla imputação. Vocês já estão acostumados com isso, né? Então esse é o ponto. E nós precisamos lembrar aqui que quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ele não é simplesmente um exemplo moral para pecadores. Ele não está simplesmente dando o exemplo de, olha o que o pecado faz. O próprio Deus foi crucificado. Vejam a desgraça do pecado. Evitem o pecado. Não, nós não afirmamos isso. Nós afirmamos que quando Jesus Cristo encarna, quando ele vive uma vida perfeita, quando ele se entrega, quando ele é sepultado, quando ele ressuscita dos mortos, ele está representando o seu povo. Ele está representando o seu povo. Ele está vivendo como o seu povo deveria viver. Lembrem, ele é o cabeça federal. Assim como todos caem em Adão, e Adão era o representante da humanidade, então, em Jesus Cristo, o seu povo eleito, ele representa. Por isso que, assim como vai o reino, assim como vai o rei, vai o reino. Então, se nós quisermos saber como que é o reino da graça de Deus, se ele é vitorioso ou não, se ele vai até o final ou não, se você está unido a Jesus Cristo e você vai até o final ou não, você precisa olhar para o rei. Por isso que a gente vê no livro dos reis aquela desgraça toda. Não é? E há um grande coro, não é, no livro dos reis. Há algumas exceções lá, mas qual que é o grande coro? E fez o que era mal aos olhos do Senhor. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí você olha para o rei, você vê a desgraça do rei, e você olha para o povo, o que o povo está fazendo? Mergulhado em idolatria. Porque o cabeça pactual, aquele que deveria proteger o reino, ele desgraçou o reino. Então ele está levando todos aqueles que ele representa consigo. Então nós precisamos enfatizar a obra de Jesus Cristo. Se você quiser saber se essa obra é perfeita, se essa obra vai até o final, se ela é toda poderosa, imutável, eterna e soberana e graciosa, olhe para quem é o rei.
olhe para quem se entregou, olhe para o cabeça federal. E aqui mais uma pergunta surge. Por que a justificação é tão necessária a nós? Romanos 3, 10 a 12 e 23 nos dão a resposta. Veja só. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos faliram em Adão. Todos os seres humanos foram levados à falência em Adão. Todos os seres humanos nascem debaixo de culpa e de condenação. É por isso que Deus não deve salvação a ninguém. A gente conversa às vezes com algumas pessoas, né? E a gente vai apresentando alguns aspectos da soberania de Deus e a pessoa olha e fala, nossa, mas isso é muito injusto. Deus precisa dar a mesma oportunidade a todos, né? Senão ele seria injusto. Mas, ora, todos já estão condenados, não é? É injusto, se nós olharmos assim, é injusto Deus não condenar toda a raça humana a partir do pecado que foi cometido. Não é? É injusto Deus não nos fulminar assim que nós estávamos sendo gerados no ventre das nossas mães, porque já havia pecado ali, já havia maldição ali. O ser que estava sendo gerado, eu e você, era inimigo de Deus, debaixo de maldição. Por isso que aquela frase de um antigo puritano faz muito sentido. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. O pecado, meus irmãos, ele é amargo, ele é horroroso, ele é destruidor. Ele acaba, ele devasta, por onde ele passa, ele acaba com tudo. Nós precisamos levar isso em conta. O pecador, ele só não é um demônio, porque a graça de Deus o impede de ele fazer todo o mal que ele tem potencial para fazer. Ainda assim, ele é imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós não temos aí um Hitler a cada esquina, porque Deus, por sua graça, não o permite. Mas aqui nós temos um paradoxo, não é? Um paradoxo, porque mesmo crentes, mesmo em Jesus Cristo, nós continuamos pecadores. Mas há uma diferença. E aí vem aquela frase, não é? Aquele refrão da Reforma também. Justo e pecador ao mesmo tempo. Sim, eu sou pecador. Sim, eu ainda não fui glorificado. Mas eu também sou justo por causa de Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, quando fazemos esse movimento, nós não estamos apelando para a nossa soberba. Isso não deve ter espaço para vanglória aqui. Isso não é, olha, eu sou justo, eu sou melhor do que você. Muito pelo contrário, não é? Eu sou tão desgraçado e miserável que eu reconheço que eu preciso de um Salvador. E por isso que eu confio em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo eu fui feito nova criatura. Eu fui justificado, apesar de eu ainda ter de lutar com a influência do pecado, mas o pecado não tem mais poder e domínio sobre mim. Agora eu posso dizer não ao pecado. Agora eu posso lutar contra o pecado. E agora eu posso amar a Jesus Cristo e ir a Ele livremente. Mas nós também precisamos de perguntar aqui o que é fé, não é? A justificação pela fé. O que é fé? No Novo Testamento, irmãos, nós temos pelo menos 2 sentidos em que fé é usado, tá? Pelo menos 2, mais gerais. O primeiro sentido é o sentido subjetivo, é aquela certeza ou confiança em Deus na obra de Jesus Cristo. Por exemplo, Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. É uma certeza, é uma confiança subjetiva que nós não vemos em Jesus Cristo. Mas há um outro sentido em que fé é usado no Novo Testamento, que é um sentido objetivo. E aqui são aquelas doutrinas que são recebidas, não é? Aquele corpo doutrinário que nós precisamos zelar, como por exemplo, lá em Judas 1:3, vocês vão se lembrar disso. Judas chama o seu povo a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, né? Então nós temos principalmente esses 2 sentidos de fé sendo usados.
Eu quero compartilhar com vocês o artigo 22 da Confissão Belga. A Confissão Belga é um documento escrito em 1561. É o primeiro padrão doutrinário da Igreja Reformada na Holanda. Veja só o que a Confissão Belga diz sobre a justificação pela fé em Cristo. Cremos que, para obtermos verdadeiro conhecimento desse grande mistério, o Espírito Santo acende em nosso coração a verdadeira fé. Essa fé abraça Jesus Cristo com todos os seus méritos, apropria-se dele e nada mais busca fora dele. Essa é a verdadeira fé. Não é? Lembrem que os demônios têm fé. Lembrem que Judas, o Iscariotes, teve fé. Lembre disso, para que nós possamos autoexaminar as nossas almas para saber se realmente estamos no Senhor e se a nossa fé é uma fé verdadeira que repousa não em nossos méritos, porque se isso está acontecendo aqui, está explicada a razão do seu desespero, sem sentido na vida, sem segurança eterna. Acabou a conta bancária, já era, bateu o carro, acabou. Brigou com a esposa, com o marido, é o fim do mundo. Porque você não tem repousado e confiado, não tem abraçado Jesus Cristo em todos os seus méritos. Se a gente puder resumir uma breve ilustração, o que é essa fé? Ela é o estender de mãos vazias em direção ao Cristo crucificado. Mas o pecador não faz isso por ele mesmo, porque ele está morto em seus delitos e pecados. Nós acabamos de ver isso. Ele pecou, ele está espiritualmente, completamente indisposto, não por qualquer coisa externa a ele, mas por ele mesmo, ele não quer. Lembram do Senhor Jesus no Evangelho? Vocês não querem vir a mim para terem vida, é isso mesmo. Não quer, não vai, e é por isso que o mesmo Senhor Jesus fala em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. É necessário uma ação soberana da graça, uma graça eficaz, tá? Uma graça eficaz que cumpre o seu objetivo, porque o Deus cristão, o Deus das Escrituras, não é um Deus frustrado, não é um Deus que fica olhando o ser humano fazer o que quer e ele quer fazer alguma coisa e não pode, porque o ser humano não deixa. O Deus da Escritura não é um Deus frustrado. O Deus da Escritura arquitetou um plano desde toda a eternidade, segundo o seu próprio conselho, e ele está acima da criação. Ele é soberano sobre a criação, não o oposto, como alguns querem fazer, não é? Então, notem que, resumindo, a fé, portanto, é um estender de mãos vazias que esse pecador que estava morto recebeu vida para fazer. Porque se você for a um cemitério, cavar lá uns túmulos e tirar uns corpos e você ficar falando para o morto, vai morto, levanta e anda, vai, por favor, vai a morto, saia da cova. Ele não sairá, você morrerá lá gritando, porque ele está morto. Então, qualquer movimento de um pecador morto em seus pecados em direção a Deus é um ato da graça eficaz de Deus operando em seu coração e conduzindo a Jesus Cristo. Mais uma vez, o que é enfatizado aqui é a ação soberana da graça de Deus. O Espírito Santo, portanto, irmãos, gera essa fé no coração dos eleitos, para que eles creiam. E, ao crerem, eles são declarados justos diante de Deus, independente das obras da lei. Não depende da obra do pecador para ele ser declarado justo diante do tribunal celestial. Há apenas uma obra que precisa ser reconhecida e abraçada pela fé, que é a obra de Jesus Cristo. Lembrem que o pacto da graça que nós tanto falamos, ele é um pacto de graça. Tudo que nós recebemos é pela graça, mas alguém precisou cumprir os termos do pacto. Alguém precisou ser obediente à lei desde o primeiro dia de vida até o último. Alguém precisou ter toda a sua vida marcada por piedade e santidade. Alguém precisou, ainda que inocente, puro e sem pecado, ser tratado como um transgressor da lei. Alguém precisou ser crucificado, ser maldito diante do mundo,
para que os termos do pacto fossem cumpridos. O pai deu algumas pessoas ao filho, e o filho, portanto, vai e representa essas pessoas. E o Espírito vem e convence essas pessoas e conduz ao filho. Aqui nós estamos falando daquele glorioso pacto de redenção que veremos em breve em Tito, se assim o nosso Deus permitir. Então, vejam, meus irmãos, a graça, o poder de Deus operando na justificação do pecador. Vejam como isso não é pregado em muitas igrejas cristãs por aí. E esse é o coração do Evangelho. Isso significa que há muitas igrejas cristãs por aí com zero de Evangelho. Chegam até a criticar o catolicismo romano em algum aspecto. Mas há a Bíblia lá, como tinha lá no período medieval. Mas zero Evangelho. Evangelho zero. E nós precisamos reafirmar essas verdades. A segunda verdade: a justificação pela graça, recebida mediante a fé, nos reconcilia com Deus. Ainda lá, vamos ficar em Romanos 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Eu acho que até o final do sermão você memoriza, hein? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, vejam como a reconciliação é necessária. O homem pecou e está distante da glória de Deus. Então, uma boa maneira de evangelizar, para sermos um pouquinho contraculturais, é assim: oi, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bom? Tenho uma notícia para você. É mesmo, é? Tá rindo, né? Eu tenho uma notícia para você. Você é um pecador, miserável e desgraçado. A boca do inferno está aberta, pronta para te engolir. A ira de Deus está pairando sobre a sua cabeça. Você é um ingrato, é um miserável. Você não agradece a Deus. Você é pior do que você pensa. Mas tem graça reservada para você, se você ir a Jesus Cristo. É uma boa maneira de você evangelizar. Uma vez eu estava vendo um pessoal assim, nesses memes da vida aí, fica zapeando no Instagram, né? O pessoal chegou assim para um pecador lá, não lembro se era parada LGBT, o que era ali, mas tinha muita aglomeração de pessoa, né? O pessoal chegou assim e falou: Jesus te ama, viu? E tem um plano maravilhoso para a sua vida. A pessoa virou assim: que beleza, eu também me amo. Não comunica nada, tá? Não comunica nada. Então nós precisamos lembrar disso. O Evangelho é sério. O Evangelho não é brincadeira. Mas por que nós encontramos o nível que nós encontramos por aí de igrejas, de pastores? Porque não conhecem o Evangelho. Zero preparo, zero leitura bíblica, zero iluminação do Espírito. E aí, uma outra maneira é você saber que você é filho da ira de Deus. É o que está em Efésios 2:3, veja só. Entre os quais todos nós também antes andávamos, segundo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Chega assim, tem uma má notícia para você: Satanás é o teu pai. Você é filho do inferno. Sabia disso? A pessoa vai ficar muito brava com você, isso é óbvio, né? Mas não omita a boa notícia do Evangelho, né? Não podemos omitir a boa notícia do Evangelho, senão a gente fica só com metade, né, da mensagem. Nós precisamos enfatizar o pecado, a desgraça que é isso, e mostrar o poder, portanto, da justificação da graça do Evangelho de Deus. Então, aqui, o homem natural, ele é filho da ira. Essa expressãozinha aqui, ela significa que filhos da ira é igual a destinados ao juízo. Por isso começa a fazer sentido quando o Senhor Jesus diz: aquele que não crê no Filho já está condenado. Já é certo o seu destino. A sua condenação já está certa, não é? Já nasce debaixo do pecado, já nasce debaixo de maldição. Mas é aqui onde a obra de Cristo brilha sem igual. Porque é por meio de Jesus Cristo, portanto, que nós somos reconciliados. E é por isso que nós, uma aplicação rápida para nós aqui agora,
nós somos promotores dessa mensagem da reconciliação. Você quer ver isso chegar mais perto do seu coração e mostrar como você não tem aplicado isso corretamente ou como você pensa que deveria aplicar? Você tem alguma coisa pendente com alguém? Um parente, um amigo, um vizinho? Então você deve procurar ele após o culto, ligar para ele e pedir perdão a ele. Porque você é mensageiro da reconciliação. Você não é promotor, agente de guerra. Percebe? Viu a doutrina sendo aplicada nas nossas almas aqui? Então nós somos pacificadores. Nós promovemos a paz entre os pecadores, não é? Entre os irmãos da nossa igreja. Tem uma aplicação profunda para a nossa igreja, inclusive, não é? A gente já chega lá. Mas nós, principalmente por termos sido alcançados pelo Evangelho e termos sido reconciliados com Deus, nós não temos desculpas para não falarmos com alguém. Se alguém não quiser nos receber, não quiser falar conosco, por N razões, que seja por causa da outra pessoa e não por nossa causa. Porque nós somos agentes de reconciliação. E o que é reconciliação? Duas partes estão brigadas. Houve reconciliação, não há mais briga, intriga, nada que impeça a comunhão entre essas duas partes. Foi isso que o Senhor fez conosco. Romanos 5,11 diz assim: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você perceba isso. É por nosso Senhor Jesus Cristo. É pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É tudo por Ele, por meio dEle e para Ele. Antes, agora e amanhã e para sempre e eternamente. Sabe, nós precisamos varrer do nosso meio essa má teologia que quer colocar o homem como centro das atenções, que quer colocar o homem no centro das coisas. É o Senhor Jesus Cristo o centro das coisas. Solos Cristos, é por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Não é porque é uma graça preveniente, veio sobre você e você usou o seu arbítrio bem, enquanto o Joãozinho não usou bem o seu arbítrio. Não é nada disso, queime isso. Isso é uma lorota, isso é a teologia do ursinho carinhoso, isso é mentira. Isso é corromper a graça de Deus. É por meio do Senhor Jesus Cristo que recebemos a reconciliação. É graça eficaz, é graça soberana, é graça amorosa, é graça que justifica, é graça que reconcilia. Não é graça que tenta reconciliar, é graça que reconcilia. Então aqui, mais uma vez, buscamos paz no trabalho, na família, com o cônjuge, com os filhos, porque fomos reconciliados com o nosso Deus. Terceira e última verdade: a justificação pela fé e a reconciliação, nós já vimos esses dois pontos, tem Cristo Jesus como fundamento. Lembra da nossa afirmação teológica? Deus justifica o seu povo somente pela graça, por meio da fé e somente no Filho, somente em Jesus Cristo. Não há espaço para a obra humana aqui. Não há espaço para sinergia, não há espaço para nós cooperarmos com Deus para a nossa salvação. Não, meus irmãos, não. Jesus Cristo não tem rivais. Ele não tem rivais, ele é Senhor soberano. Ele é um rei mais poderoso do que Davi, que matou milhares e milhares e milhares, mais do que Saul. Jesus Cristo, portanto, é aquele que o seu povo, o povo que ele carrega, que ele salva, que ele representa, que ele justifica, que ele reconcilia consigo mesmo. Povo que ele dá vida eterna, que ele dá segurança, que compra para si. Povo porque ele intercede. É uma multidão, como diz Apocalipse, incontável. Incontável. Porque ele é um bom rei, um rei soberano. Ainda, em Romanos capítulo 5, versículo 1, tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E você verá isso em todo canto em Romanos. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio do Senhor Jesus Cristo. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Pelo Senhor Jesus. E é para Ele, meus irmãos. Ele deve receber
toda a glória, todo louvor, todo reconhecimento. Não é a fé a base ou o fundamento da justificação. Não é a fé a base ou o fundamento da reconciliação. A fé é um instrumento, mas não é por causa dela que recebemos o que recebemos. Ela é como uma ponte que nos conduz ao destino, que é sustentada do início ao fim pela graça de Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. A base e o fundamento desse terreno maravilhoso e gracioso é o Senhor Jesus. É Ele que deve receber honra, glória, louvor, império, domínio, majestade e soberania. Porque se Ele não tivesse sido eficaz em sua obra, nós não receberíamos fé. Tudo o que recebemos vem da boa mão de Deus por meio da obra de Jesus Cristo. Não à toa, Paulo vai dizer aos Filipenses: a vocês foi concedido a graça de não somente crer em Jesus. Viram? Foi concedido, foi dado, não só o privilégio de crer, mas também o de padecer pelo evangelho da graça de Deus. É dado, né? É graça do nosso Deus. Então, a base da justificação é a retidão vicária e o derramamento do sangue de Cristo e não nossos merecimentos. Lembrem da justiça, da obediência ativa de Jesus Cristo. O que é isso? É quando ele, portanto, obedece à lei moral em nosso lugar. É quando o Senhor Jesus cumpre toda a lei em nosso lugar. Essa é a sua obediência ativa. Aquilo que Deus ordena do homem, um homem cumpriu. Por isso que nenhum outro homem pode ser salvo pelas obras. Quando tentamos fazer isso, nós estamos afirmando que ainda é possível voltar-nos para Deus naqueles termos antes de Adão cair. Esse é o problema da salvação pelas obras. Porque ela acha que o pecador não é tão mau assim. Que a maldição não é tão ruim assim. Que Deus não está tão indignado com o pecado assim. Que ainda há uma fagulha, não é, de vida no homem. Meus irmãos, isso é um ataque direto ao Senhor Jesus. Toda e qualquer tentativa de colocar obras, ações, ritos, vestimentas e etc., orações, no lugar da obra de Jesus Cristo é heresia. E heresia de perdição. Tá? Há heresias que não são de perdição, que a sua alma não está comprometidas, mas há heresias de perdição. E uma delas é você dizer que Jesus Cristo não é todo o suficiente para cumprir o que falou que cumpriria. Depois da obediência ativa, nós temos também a obediência passiva do Senhor Jesus. O que é isso? Significa que ele não só obedeceu toda a lei no lugar do seu povo, não é? Nessa expiação substitutiva, mas ele mesmo sendo o Cordeiro de Deus, sem mácula, sem pecado, não se achou dolo em seus lábios, não se achou nada, nenhuma mácula nele, perfeito, santo, justo, desde o primeiro dia de vida até o último, e ele continua assim, obviamente, né? Apesar disso, ele foi tratado como um criminoso. Apesar disso, ele sofreu em sua alma e em seu corpo os horrores, o desespero de receber sobre si a sua própria ira. A ira do Deus Trino caiu sobre o Filho, caiu sobre Jesus. A condenação que você merecia, a tortura que você merecia, aquela coroa de espinhos não era dele, era sua. Ali você vê o seu pecado. Aquela tortura, aquela zombaria, aquele cuspe na cara, não era do Senhor, era seu. Ele não merecia aquilo. Você merecia aquilo. 1 milhão de vezes. Eu merecia aquilo. 1 milhão de vezes.
Eu merecia, por causa do meu pecado, por causa da minha desobediência, por causa da minha rebelião, por causa da minha transgressão, eu merecia 1.000.000 vezes, 1.000.000 vezes 1.000.000 ad infinitum de coroas de espinhos na minha cabeça. E você também. Mas vejam a glória do Redentor aqui. Vejam o grande e todo-poderoso amor de Deus aqui, vindo em nosso favor, nos livrando de uma condenação, de uma morte eterna, de um inferno eterno, vindo em nosso favor, olhando para nós e nos predestinando antes que houvesse mundo, nos amando, nos conhecendo, nos pré-conhecendo em sua boa vontade amorosa de beneplácito e, portanto, no tempo, nos chamando para si e falando: você é meu, você é minha, você pertence a mim, portanto, venha e receba o seu Redentor. Veja a obra do Senhor por você, receba o selo do Espírito, seja batizado na igreja, receba a glória do Evangelho e descanse a sua alma para todo o sempre. Esse Evangelho deu paz à alma de Lutero. Esse Evangelho tem dado paz a pecadores obstinados. Esse Evangelho é poderoso para aquietar o teu coração ansioso e desesperado com as circunstâncias. Esse Evangelho pode, meus irmãos, pode sim, colocar os nossos pés sobre o Monte Sião e acalmar os nossos corações ali, pois o Senhor é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, é o nosso Deus forte que não conhece derrotas. Considerações finais, meus irmãos. Deus justifica seu povo somente pela graça, por meio da fé e somente em Jesus Cristo. E o que nós vimos até aqui? 3 verdades. Que a justificação pela graça é recebida pela fé somente. E vimos a loucura que é de buscar, não é? Fora do Senhor, fora do Evangelho. Segunda verdade que aprendemos, que a justificação pela graça, recebida mediante a fé, nos reconcilia com Deus. Não somos mais estranhos ao nosso Deus. E a terceira verdade que aprendemos foi que a justificação pela fé e a reconciliação tem Cristo Jesus como fundamento único. Meus irmãos, essa é a bendita doutrina da justificação pela fé. Um grande baluarte que pode e tem sustentado a igreja e as nossas almas ao passar dos anos. Apeguem-se a Jesus Cristo. Desista de encontrar paz naquilo que você faz. Desista. Você não tem poder suficiente para isso. Mas Jesus Cristo tem. E, portanto, o chamado para nós, a exortação para nós, é de irmos a Ele e descansarmos nele eternamente. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essas verdades que aprendemos em Romanos, capítulo 5 e capítulo 3. Ó Senhor, obrigado pela justificação, pela fé. Obrigado, Senhor, por ter nos dado fé. Obrigado por ter nos dado olhos para vermos o Teu Filho Jesus. Obrigado por ter nos dado lábios para confessar o Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, por ter nos dado mente, iluminação para compreendermos todas essas questões. Obrigado, Senhor, por ter nos dado coração para amarmos o Teu Filho Jesus e recebermos pela graça a justificação, o perdão dos nossos pecados. Ó Senhor, nós Te louvamos pelo Teu Filho, pela obra do Teu Filho, Te louvamos pelo Teu grande amor, invencível e soberano. Nós Te louvamos pelo selo do Teu Espírito, pelo Teu poder, pela Tua graça. Ó Senhor, 1000 vezes obrigado. Obrigado por ter vindo em direção de pecadores tão miseráveis, tão corrompidos, tão desgraçados, tão ingratos. Obrigado, Senhor, por ter nos amado e amado até o fim, ter se entregado, ter se feito maldito em nosso lugar. Obrigado por ter nos amado antes que houvesse mundo. Obrigado pelo Teu conselho santo e soberano, que nos amou, que
O Senhor, ó Pai, nos deu ao Filho na eternidade. Nós te louvamos por tamanha bondade, ó Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. Faça-nos cada vez mais gratos. Faça-nos gratos nessa semana. Faça-nos gratos, ó Deus, nesse dia, amanhã, nesse mês, nesse ano, para a tua glória. Nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pelo o consolo que temos na tua palavra, pela exortação que temos na tua palavra. Obrigado, Senhor. Receba toda a honra, glória, poder, domínio pelos séculos dos séculos, pois o Senhor é digno e nós não temos palavras mais, ó Deus, para agradecermos ao Senhor, senão entregarmos a Ti as nossas vidas com gratidão e Te louvarmos para sempre. Obrigado, ó Deus. Nós Te louvamos no Teu Filho Jesus. Amém e amém.